E falar a respeito de Zaqueu, né, que no livro de Lucas, capítulo 19, Zaqueu ele era um publicano, um cobrador de imposto. Então ali, mas ele tinha no coração um desejo de conhecer quem era Jesus. Porque a palavra diz aqui que quando Jesus, quando ele estava entrando em Jericó, quando ele ia atravessando Jesus a cidade, esse homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos, rico, né? Ele era um homem rico, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Zaqueu não conseguia ver Jesus por causa que a multidão era muita gente que estava ali esperando para ver Jesus, quando Jesus fosse passar ali pela cidade de Jericó, né? E Zaqueu, por ele ser de pequena estatura, ele falou: eu não vou conseguir ver Jesus. Mas ele teve uma estratégia. Ele disse: eu não vou conseguir ver Jesus porque eu sou pequeno, mas eu vou fazer algo para mim conseguir ver Jesus. E tinha ali uma figueira brava, e Zaqueu vai e sobe naquela figueira para poder ver Jesus. Só que não precisava Zaqueu subir naquela figueira para ver Jesus, porque Jesus, aonde Zaqueu estivesse, Jesus ia ver Zaqueu. E o propósito que Jesus foi naquele lugar, passando por Jericó, de poder estar na casa de Zaqueu, jamais, mesmo que Jesus não visse Zaqueu em cima daquela figueira, Jesus ia fazer o que Jesus foi fazer na casa de Zaqueu. Mas Zaqueu vai e sobe sobre aquela figueira. E Jesus ali vinha passando. E aquela multidão que acompanhava Jesus e os que já esperavam Jesus naquele lugar. Então nós olhamos para a palavra e vemos que Zaqueu tinha o desejo de ver Jesus, de conhecer Jesus. Por quê? Ele queria também ter um encontro com Jesus. Ele sabia que ele era um pecador e ele precisava de ter um encontro com Jesus. Então nós olhamos para a palavra aqui e vemos que, né, ele era um homem rico, publicano. Ele era um cobrador de imposto, ele cobrava o imposto das pessoas, né? E ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então ele correu adiante e subiu a um sicômoro, mas muitas Bíblias falam a figueira, né? A fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ele sabia que por ali Jesus ia passar. Então Jesus, meu irmão, ele passa todo momento do meu lado, todo momento do seu lado. Nós temos que estar atento para ver o olho espiritual quando ele está passando por nós. Porque no momento que Jesus passa por mim ou por você, alguma coisa de bom vai acontecer na nossa vida. Algo de bom vai acontecer na minha vida e na tua vida. E ele ali falou: não, eu preciso de ver quem é Jesus. Eu preciso de ver esse Jesus. E vou subir naquela figueira, porque lá de cima eu consigo ver ele. Porque se eu ficar aqui eu não vejo, por causa que a multidão é muita gente, eu não vou conseguir ver Jesus. E eu quero ver quem é esse Jesus. Então ele tinha sede de conhecer Jesus, ele tinha sede de ver Jesus. Muitas pessoas, meu irmão, estão aí passando por situação difícil, passando por problema, por luta, passando por problemas de saúde, por dificuldade dentro do lar, família às vezes destruída, pessoas na droga, na prostituição, pessoas na idolatria. E quando você às vezes fala de Jesus para eles, eles aí ficam achando ruim. De repente você vai falar de Jesus, a primeira coisa que ele fala para você, para mim, já vem aqui falar porque é interessado em dinheiro. Hoje eu vi uns irmãos fazendo evangelismo na rua, entregou um papelzinho para mim, entregou para outra pessoa que estava lá, e a pessoa passou por mim e falou: aí, ó, então é interessado em dinheiro, você vai lá, esse quer dinheiro. Eu falei para ele: mas eles não vão enfiar a mão no bolso do senhor para pegar o dinheiro do senhor. Se o senhor dá, se o senhor quiser. O senhor não é obrigado a dar nada. A Bíblia diz que, lá em 2 Coríntios 9, né, que fala: dai de acordo com o teu coração. Se você sentir de dar para a igreja o que você sentir, você dá, mas você não é obrigado a dar o que os outros pedem. E aí, Zaqueu, ele era um homem ali, rico, publicano, porque ele é cobrador de imposto. Mas Jesus ali ia passando ali por aquele lugar de cidade de Jericó.
E ali, quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima. Quando Jesus chega ali, debaixo daquela figueira, Jesus olha para cima. E vê Zaqueu trepado sobre aquela figueira. Só que hoje é diferente. Hoje Jesus olha para baixo, para ver os rebeldes que estão aqui embaixo, os desobedientes, né? As pessoas que não obedecem, as pessoas que não estão nem aí com as coisas de Deus, as pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus. Hoje ele está olhando para baixo. Lá, quando ele passava por Jericó, ele olhou para cima para ver Zaqueu. Hoje ele olha para baixo para ver os rebeldes que tem aqui na terra. As pessoas, os pecadores, as pessoas rebeldes que não obedecem a palavra do Senhor. Hoje Jesus está olhando para baixo. Lá de cima ele está vendo nós aqui. Ele fala, olha, cadê a minha casa? Poderia hoje estar meus filhos tudo ali. Mas cadê? Só está aqueles 3 lá. Cadê os outros? Aonde estão os outros? Jesus está vendo tudo isso. E quando Jesus vai ali, Jesus naquele lugar, ele olha para cima. Jesus olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus olhou para cima e disse para Zaqueu, Zaqueu, desce daí depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Hoje Jesus fala lá de cima. Para mim, para você e para os demais. Anda mais na minha presença. Obedeça mais a minha palavra, porque eu quero também um dia pousar em tua casa. Se prepare, porque eu quero também um dia pousar em tua casa. Hoje a casa que Jesus vai pousar é a casa do meu e do teu coração. Nosso coração tem que estar limpo, puro, para poder receber Jesus dentro do nosso coração. Sem ódio, sem mágoa, sem raiva, sem contenda, sem nada. Está difícil encontrar isso, porque hoje a maior parte do crente, eles estão cheios de contenda, cheios de divisão, de confusão. Mas Jesus, ele disse para Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar em sua casa. Então, quando Jesus disse isso para Zaqueu, desce depressa, e o recebeu com alegria. Ele recebeu Jesus com a maior alegria. Ele teve alegria quando ele ouviu a voz de Jesus dizendo para ele, desce depressa que hoje me convém pousar em tua casa. Hoje muitos não têm essa alegria de receber Jesus. Por quê? Porque o coração é cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de raiva, não tem amor, não ama ninguém, só ama da boca para fora, só quando está aqui em cima do público. Quando sai daqui, eu já não tenho mais aquele amor da palavra, igual muitos vêm aqui, porque Salmo 133 diz, pão com suave é que os irmãos vivem em união e tal, mas só aqui em cima do altar. Saiu daqui e esqueceu do Salmo. Esse Salmo fugiu da Bíblia deles. Não existe mais, só existe aqui no altar, dentro da igreja. E então Zaqueu desceu depressa, Zaqueu desceu depressa, a toda pressa, e recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. O pessoal começou a murmurar. Mas vai posar na casa desse homem pecador? Um homem que roubou todo mundo? Um homem cobrador de imposto, catador de imposto de todo mundo, cobrava de todo mundo. Então Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar ao pobre a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha que palavra, quando Zaqueu recebe aquela palavra de Jesus, desce que eu vou pousar em tua casa hoje, ele diz para Jesus, ele disse para Jesus, que ele resolvia dar aos pobres a metade dos bens dele. A metade dos bens que ele tinha, ele era um muito rico. Ele ia dar metade dos bens para os pobres. E ainda mais, se alguma coisa tenho defraudado, alguém restitui 4 vezes mais. Ele sabia que ele tinha tirado dos outros coitados coisas que não devia, muito mais do que ele imaginava. Ele falou, eu devolvo 4 vezes mais. 4 vezes mais acima daquilo que ele tirou. Ele resolveu dar tudo que ele tinha, ficar do nada. Porque ele reconheceu que para ele importante não é os bens que ele tinha, não era a riqueza. Importante era a salvação. Ele queria conhecer Jesus porque ele precisava de uma salvação. Então muitas pessoas hoje precisam conhecer Jesus, mas de verdade. Porque aquele que conhece Jesus, ele tem
conhecimento de Jesus, ele tem um amor pela palavra, ele tem amor pelo próximo, ele tem obediência nas coisas de Deus. E Zaqueu resolveu devolver 4 vezes mais de tudo que ele tirou das pessoas. Ele poderia simplesmente falar, não, Jesus vai pousar na minha casa, é isso que eu quero. Não, ele resolveu devolver o que ele tirou das pessoas. Devolver dos bens dele, repartir a metade e dar 4 vezes mais daquilo que ele tirou das pessoas, né? Então Jesus, quando Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus falou, hoje houve salvação nesta casa. Jesus disse, na casa de Zaqueu hoje houve salvação. Porque ele é filho de Abraão. Independente como ele era, a situação que Zaqueu era, é um cobrador de imposto, um homem rico que enriqueceu nas costas dos coitados, tirou tudo dos que tinha, mas mesmo assim, Jesus reconheceu a fidelidade dele, que ele falou aquilo com sinceridade. Porque Jesus, ninguém se engana Jesus, irmão. Jesus ninguém engana. Jesus, tudo que eu penso, tudo que você pensa, ele sabe. Então não adianta eu esconder algo da irmã Maria, esconder algo do presbítero Nelson, mas Jesus, ninguém esconde nada. Não adianta eu falar aqui, eu amo meu irmão, eu amo a minha irmã, mas se eu estou falando da boca para fora, Jesus sabe, Jesus fala, você está mentindo, você é mentiroso. Então você tem que falar uma coisa do coração. Se você realmente ama, você fala que ama, se você não ama, não diz nada, fica quieto. A melhor coisa que faz quando você não é naquilo ali que você quer falar, não fale. Fique de boca fechada. Pelo menos você não peca e não mente para ninguém. Porque o mentiroso é filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Então não adianta mentir, irmão. Tem que ser sincero. Não adianta eu vim aqui pregar a palavra, falar isso, falar aquilo outro, se não estou falando aquilo de sinceridade. E Zaqueu falou com sinceridade para Jesus aquilo. Que ele disse, dou a metade do que eu tenho. E se ainda alguém desfraudei, eu devolvo 4 vezes mais aquilo que eu tirei da pessoa. Falou com sinceridade, porque quando ele falou, Jesus respondeu. Hoje houve salvação nesta casa, pois que esse também é filho de Abraão. Então, hoje houve salvação na casa de Zaqueu, Jesus disse. Por que não pode haver salvação na minha casa e na sua casa também, se realmente nós for sinceros como Zaqueu foi com Jesus? Por que não pode? Se você está sendo sincero, se eu sou sincero. Também pode acontecer na minha casa, na tua casa. Porque Zaqueu falou com sinceridade. E Jesus disse para ele, porque o filho, né, quando ali, Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, porque Zaqueu já estava perdido. Se Zaqueu não tem aquela atitude que ele tinha de encontrar, ter um encontro com Jesus, ele já estava perdido. Porque ele roubou tudo dos coitados. Mas o propósito de Jesus, irmãos, eu creio assim que foi, Jesus foi para ali naquele momento com aquele propósito de fazer aquele milagre na vida de Zaqueu, salvar a vida de Zaqueu. Jesus, ele tinha um propósito, era esse propósito. Porque Jesus estava indo a caminho de Jerusalém, né? E acha que o cara foi a primeira vez que Jesus passou por ali? Eu imagino que não. Mas tudo tem seu tempo, tudo é no tempo de Deus. Então hoje é o tempo de Deus na minha vida, na tua vida, nós receber a bênção, receber o milagre. Não importa se nós estamos aqui, somente nós 6 aqui, eu, irmã Maria, o presbítero Nelson, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não importa, né? Ah, mas Deus sabe todas as coisas, por que os outros não vinham? Não é questão que Deus sabe. Não veio porque não quis. Porque 2 cultos sem parecer ninguém, alguma coisa de errado tem. Então Jesus, ele veio para salvar os perdidos. Zaqueu, ele estava perdido, mas quando ele decidiu ter um encontro com Jesus, eu creio que a vida daquele homem mudou, não só dele, como da família dele. Então a palavra diz, meu irmão, aqui, nesse livro, que Zaqueu, o publicano, no momento que ele resolveu devolver tudo que ele tinha, a metade dos bens e 4 vezes mais o que ele tirou das pessoas.
E quando ele faz essa atitude de, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Esse é filho de Abraão. Então Zaqueu também era filho de Abraão, dependendo da situação que estava acontecendo com ele. Mas ele era filho de Abraão. Porque todo mundo é filho de Abraão. Todo mundo tem uma oportunidade na vida de se salvar. É só querer. Todo mundo tem uma oportunidade de conhecer quem é Jesus. Todo mundo. É só querer, porque sempre tem alguém falando de Jesus. Sempre tem alguém na rua entregando um papelzinho, Jesus, falando de Jesus. Você liga uma televisão, você liga um rádio, está falando de Jesus. Mas as pessoas não querem dar ouvido à palavra. E quando Jesus voltar, meu irmão, são poucos que vão subir. Mesmo quem está dentro da igreja, mesmo quem está ali, aqui dentro da igreja, pregando, fazendo a obra de Deus, mas está fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, não vai subir para o céu. Tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, deixa a desejar, acha que Deus está usando, mas não, está querendo usar Deus. E vão ficar. Então vamos falar a verdade, irmão. Mas vamos falar de coração. Não vamos ser hipócritas. Porque Zaqueu, ele falou de coração. Devolvo tudo que eu tirei. E a metade do que eu tenho. E Jesus reconheceu. E Jesus, pousou na casa de Zaqueu. Eu creio que foi uma festa grande receber Jesus na casa. Imagina que alegria. Jesus falando que vai pousar na casa de Zaqueu. Um homem cobrador de imposto, um homem que tirava do povo e recebe Jesus na sua casa. Que maravilha, né? Imagina para Zaqueu chegando com Jesus e todas as seus pessoal, e Zaqueu dizendo para a família: olha, Jesus vai pousar aqui em casa hoje. Que maravilha de Deus, irmão. Pensou Jesus falando para mim e para você: hoje me convém pousar em tua casa, hoje me convém pousar. Abre tua casa que eu quero entrar dentro. Abre o teu coração, tira o ódio, tira a mágoa, tira a raiva, tira o rancor, tira tudo que está impedindo de eu entrar na tua casa. Faça uma limpeza. Isso que Jesus quer, que nós temos o coração puro para receber Ele na nossa casa. Amém? Deus abençoe, que Deus fala mais ao coração de vocês, irmão. E as palmas glorificam o Senhor. Amém? Se coloca de pé, vamos orar e vamos embora para a nossa casa. Amém? Querido Deus e maravilhoso Pai, este momento, meu Deus e meu Pai, quero agradecer, meu Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Pai querido, Pai amado, por essa palavra. Deus, o Senhor venha falar mais ao meu coração, ao coração do teu filho, da tua filha. Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu peço ao Senhor agora, Pai, abençoa, meu Deus e meu Pai, esses pedidos de oração que se encontram na altar da igreja do Senhor. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a vida de cada irmão, Pai. Abençoa o pastor presidente dessa igreja, o pastor Genil. Abençoa o vice-presidente. Abençoa, meu Deus, meu Pai, o pastor Antônio, missionária Ismere. Abençoa a irmã Maria. Abençoa o presbítero Nelson. Abençoa o presbítero Altino. Abençoa meu lar, a minha casa, a minha família. Abençoa todos os irmãos, Pai, todas as irmãs, Pai. A família de cada um, Pai. Mesmo aqueles que não estiveram aqui hoje, Pai. Não importa, meu Pai. O Senhor vai acertar, eles vão acertar com o Senhor. E eu creio que o Senhor vai cobrar deles, porque o Senhor é justo, Pai. Então eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe a vida de todo mundo, Pai. De todos, Pai. Todos os irmãos, Pai, todas as irmãs, Pai. Não importa, meu Pai. Não importa, meu Deus e meu Pai. O importante é sabermos que o Senhor está neste lugar, Pai. O Senhor está aqui, Pai. Eu creio, porque a palavra diz que aonde estiver um ou três, o Senhor está no meio. E aqui nós estamos aqui, Pai, em 6 pessoas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a nossa irmã Maria, nosso presbítero Nelson e eu, Pai. E o Senhor já estava nos esperando aqui. O Senhor já sabia que era nós que estaria aqui hoje. Porque o Senhor é fiel, o Senhor conhece todo o pensamento, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo de Deus. O Senhor abençoa, Pai, em nome de Jesus. E diz assim comigo: com Jesus eu vim, com Jesus eu voltarei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz assim: ninguém, irmão. As palmas merecem Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E que Deus abençoe. Está encerrado esse trabalho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu creio que quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir, teremos o culto. Sexta-feira também, se o Senhor permitir, teremos culto. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e vão na paz.